Oi, sejam muito bem-vindos ao canal do Baile da Laricinha. Eu sou a Júlia De Vito e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre um questionamento que muita mana feminista recebe. Dá pra ser feminista e gostar de funk? Gostar de colar no Baile da Laricinha e dançar funk? Bom, se você já me acompanha no Instagram ou acompanha o Baile da Laricinha no Instagram, você talvez já tenha visto um vídeo no IGTV que eu falei um pouco sobre isso. Então já me antecipo aqui que eu vou repetir algumas das coisas que eu falei por lá, mas também procurei acrescentar outras e desenvolver melhor o assunto. Então, antes de tudo, vamos entender a origem desse questionamento. Quem está perguntando isso está partindo do pressuposto de que letras de funk são machistas, e de fato muitas são. Eu me incomodo com elas, eu acredito que muitas mulheres que param para analisar o que elas estão dizendo se incomodam. A gente precisa sim refletir sobre o que está ali e fazer a crítica quando necessário. O que a gente não precisa é cancelar o funk. Se a gente for parar de ouvir o funk porque tem conteúdo machista, a gente vai parar de ouvir o rock, a gente vai parar de ouvir o samba, o pagode, marchinha de carnaval, porque todos os gêneros têm sim letras machistas e racistas e homofóbicas, enfim, vários outros tipos de preconceito. A gente vai parar de ver filme também, porque quantos casos de diretores que foram envolvidos em assédio, em violência, a gente não ouve falar? E assim, eu sou muito apaixonada por cinema, mas ainda assim eu não tenho capacidade de parar para analisar todo o trajeto de cada filme que eu assisto, para saber se na produção dele não teve pelo menos um homem machista participando. É impossível a gente determinar se em cada produto cultural que a gente consome teve a participação de um homem machista, porque homens machistas estão em todos os lugares, até mesmo dentro das nossas casas, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Então, não dá a gente não dá conta de ir boicotando todos eles, né? Então, por que as pessoas brigam tanto com o funk como se fosse o único? Eu respondo, é porque veio da periferia. E tudo que vem da periferia sempre incomodou a elite branca. Ah, Júlia, mas tem muito MC branco também e eles também fazem música machista. Claro, gente, como eu disse, o machismo tá em todos os lugares. Ele não é exclusividade da favela, ele não é exclusividade do funk e muito menos exclusividade do negro. O que eu tô tentando propor aqui é que a gente reflita sobre a origem do funk para tentar entender por que as pessoas se incomodam tanto com ele, por que as pessoas são tão fixadas no funk. Isso revela muito mais um elitismo e um preconceito com o que vem da periferia do que de fato um incômodo com a letra machista. Até porque se a gente for falar em particularidade, a gente vai ter que considerar também que existe funk queer, existe funk feminista, ou seja, existe funk muito diferente desse que a gente geralmente escuta por ser mais comercial. Por quê? Porque existe uma indústria fonográfica que é muito heteronormativa e machista. É uma indústria muito masculina. São homens no poder fazendo música para homens. E se para você que tá me ouvindo não faz sentido quando eu faço generalizações, eu sugiro então que você saia do meu vídeo, que você procure algum outro que explique melhor sobre o porquê que em casos de opressão, porquê que em problemas estruturais a gente faz isso. Porque nesse vídeo eu não vou explicar isso, tá bom? Então, retomando. As letras de funk são sobre sexo. Se a forma como o sexo é retratado nessas músicas é violenta e é machista, é porque os meninos e meninas que estão escrevendo essas letras estão vendo isso no dia a dia deles. As pessoas escrevem música sobre aquilo que elas veem na realidade. Então, se na realidade essas discussões sobre machismo, sobre feminismo não estão chegando até a periferia, até as favelas, então é aí que está o problema. Não dá pra gente esperar que a pessoa cante sobre uma coisa diferente do que ela vê. Então, antes de atacar a arte, porque o funk é sim uma manifestação cultural e artística, a gente tem que fazer algo para mudar a cultura da sociedade como um todo, para mudar as estruturas da sociedade. O funk tem DNA africano, gente. O que eu quero dizer com isso? O ritmo do funk foi influenciado pelos ritmos que eram dançados na senzala pela população negra escravizada. Então a gente cancelar o funk é também cancelar um símbolo de resistência cultural, é cancelar uma parte da história da população negra. A gente não pode fazer isso. E isso não é passar pano para machismo, gente. A gente não tem que olhar para essas letras e falar, nossa, tudo bem. Pelo contrário, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender o que elas estão falando, tem que entender o contexto de onde elas vêm para poder mudar alguma coisa na realidade. Por exemplo, se acontecer um estupro na favela, e aí um menino ou uma menina vai lá e escreve uma letra sobre isso, ou então faz apologia ao estupro na sua letra, a gente vai culpar o artista e não o fato de que aquilo está acontecendo na realidade. Se a gente só parar de ouvir a música, a gente vai estar fechando os olhos para essa realidade, porque não vai deixar de acontecer. Seria a mesma coisa que a gente ligar a TV, ver uma notícia que a gente não gostou e aí desligar. Falar, não quero saber sobre isso. Tudo bem, é um direito seu, mas não vai mudar o fato de que a notícia está ali, de que aconteceu de fato. Então eu não só acho que a gente pode ouvir funk, como eu acho que a gente deve ouvir funk, para entender justamente o que as vozes da periferia estão contando sobre aquela realidade. Porque se a gente está ficando incomodada com aquelas letras,
Então a gente tem que pensar em formas de levar mais informação, mais educação, mais oportunidade de trabalho. A gente tem que pensar em formas de conscientização, porque enquanto o estupro, a violência contra a mulher e o machismo estiver na boca do povo, vai estar na arte também. É esse o caminho e não o inverso. A arte, ela não é causa, ela é consequência. E novamente, gente, isso vale para todas as esferas da sociedade, isso vale para todos os gêneros musicais. Pelo amor da Lady Gaga, eu não estou dizendo que machismo é exclusividade da favela. Eu estou dizendo que a gente precisa considerar que a periferia é um lugar historicamente negligenciado pelas autoridades e pelas elites. Isso é um fator agravante, porque faz com que a periferia seja o último lugar em que qualquer mudança chega, mas é também o primeiro lugar que as pessoas gostam de atacar, né? Culpam a favela pela violência, culpam a favela pelo tráfico, agora culpam a favela até pelo machismo, né? Dizendo que o funk tá influenciando a mente dos jovens e incentivando eles a serem mais agressivos com as mulheres. Gente, para porque tá feio. Então, pra concluir, a gente pode ser feminista e gostar de rebolar a raba no rolê ouvindo funk? Sim, a gente pode. Quer dizer, vocês podem. Eu continuo não conseguindo porque meu quadril não mexe. Já tentei. Muito obrigada por terem me ouvido. E aquele negócio, né? Se inscreve no canal, deixa um like, um comentário. Sempre quis falar isso, gente. Virei youtuber.